Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar as nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos, saudar e agradecer a presença de nossos mentores, nossos guias e nossos irmãos espirituais. Saudamos ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que Ele nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a Oxalá, saudamos a Xangô e a Iemanjá, saudamos a Obaloauê e a Oxum, saudamos a todos os orixás da nossa casa, os nossos protetores, pedindo forças para o trabalho dessa tarde. Que nossos irmãos do bem possam nos inspirar, nos intuir e nos guiar, a fim de que possamos ajudar a todos, encarnados e desencarnados, que buscam a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos a São Miguel Arcanjo, a São Francisco de Assis e a corrente franciscana, que abraça a todos nós com seu amor. Rogamos que possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre todas as religiões, paz entre povos e nações, e pedimos que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos por todas as crianças do mundo, que elas possam crescer longe da violência e longe do abandono, que elas possam crescer num ambiente de amor. Pedimos por todos que de alguma forma colaboram e ajudam a creche, os trabalhos sociais e espirituais da Casa de Francisco de Assis. Queremos pedir por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados em nossa caixinha de pedidos. Por fim, pedimos por toda a humanidade, que o bem e o amor vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o último testemunho de João. João, capítulo 3, versículos de 25 a 36. Ora, levantou-se uma discussão entre os discípulos de João e um judeu acerca de purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, de quem deste testemunho, eis que está ali a mergulhar, e todos vão a ele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que vem de cima está sobre todos nós. O que vem da terra é da terra. O que vem do céu está sobre todos.
O que ele viu e ouviu, disso dá testemunho, e ninguém recebe seu testemunho. O que recebeu seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, já que Deus não dá o Espírito sob medida. O Pai ama o Filho e tudo pôs em sua mão. O que crê no Filho tem a vida imanente. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o acicate de Deus. Explicações de Torres Pastorino. Dessa atuação de Jesus, nasce uma disputa de ciúmes entre os discípulos de João e um judeu. O assunto era a purificação, rito que os fariseus tanto prezavam e de que salientavam a parte material, ao passo que Jesus sublinhava o lado espiritual. Os discípulos de João reparavam na ascendência cada vez maior de Jesus sobre o povo, em prejuízo de João, e vão fazer queixa a seu rabi, embora reconhecessem que Jesus estivera com João além do Jordão e que Batista dera testemunho em favor dele. No entanto, a causa do ciúme se manifesta contra toda a lógica. Ele está a mergulhar e todo mundo vai a ele. A expectativa era de suscitar um protesto enraivecido de João pela concorrência desleal. Como é humana essa cena em todas as épocas. A resposta do Batista é magnífica, de humildade e consciência de seu papel na história, e encerra em si preciosa lição da espiritualidade. Nada pode receber o homem se do céu não lhe vier. Nada, seja bem ou mal, julgue-se pobreza ou riqueza, atribua-lhe o nome de poder ou escravidão. Tudo vem do céu, embora possa parecer justo ou injusto. Quem é capaz de julgar? Não podemos fazê-lo. O que nos parece bom pode ser mal e vice-versa. Nem julgar os outros, nem julgar-nos a nós mesmos. Incompetência total por falta de dados. Não penetramos o íntimo de ninguém, nem mesmo o nosso. Então, aprendamos a receber tudo com humildade. Depois, o Batista evoca o testemunho de seus discípulos, de que ele já antes declarara não ser o Cristo, mas apenas um enviado diante dele. Quem tem a consciência da espiritualidade superior jamais se fará passar por quem não é. Embora surjam hoje e sempre os missionários divinos e os mestres, todos se apresentam em seu próprio nome, assumindo de modo geral uma atitude muito superior à realidade, ou até mesmo forjando situações para engrandecer sua vaidade. O Batista ensinou, com exemplo, como agir certo. Nada de arrogar-se prerrogativas imaginárias, frutos de sonhos vaidosos. O evangelista assume então a palavra e tece novos comentários. Passa a falar de Jesus, cujas palavras são as próprias do Deus interno, que ele exterioriza através dos puríssimos canais de sua humildade e de amor. Isso porque, quando o Espírito está uno com Deus, não há medida de restrição. O Pai ama o Filho e tudo colocou em suas mãos. E é aí que se declara a razão do livre-arbítrio que foi outorgado aos filhos de Deus e que tanto é respeitado pela divindade que em nós reside. Cada um conseguirá sua evolução na proporção de sua livre e espontânea vontade, com maior ou menor tempo. E é por isso que aquele que crê, que se unifica ao Filho, ao Cristo interno, possui a vida imanente. Mas quem lhe desobedece, preferindo a matéria, esse não participa de espiritual, mas sentirá sempre sobre si o acicate de Jesus. Acicate é o aguilhão que faz os bois morosos caminharem mais rápido. Acicate, pois, moralmente,
é a insatisfação que vem de nosso íntimo, onde reside Deus, e que nos impele a evoluir de bom ou mau grado. Se o quisermos, tudo bem. Se não o quisermos, o embate contra a lei causar-nos-á dores e sofrimentos atrozes que acabarão por fazer-nos encontrar o caminho certo. É exatamente a insatisfação que nos serve de acicate para a conquista das coisas que nos satisfaçam. Essa agitação provém do âmago do coração, ou seja, do Cristo interno que lá reside e que não nos deixa parar no marasmo, na inação. O homem, enganado pelas aparências, procura as riquezas, a fama, a glória, por toda parte o vazio e, portanto, a dor. Até que, cansado de sofrer, desiludido das aparências, o homem crê finalmente nas palavras do Cristo interno e então se aproxima da luz e conquista, enfim, a vida imanente. Precioso esse testemunho de João, pelo qual, mais uma vez, vemos confirmado o sentido oculto dos evangelhos, a interpretação simbólica e mística que nos traz o ensinamento profundo de toda a vida do Mestre, que nos veio revelar o caminho único para a verdade e para a vida. Então, hoje é o nosso último dia aqui, né? A gente inicia o ano plantando as sementes, né? As sementes são as palavras, igual aquela parábola do semeador que a gente sempre traz no início do ano. A gente fala que no início do ano a gente vai passar o ano inteiro jogando as sementes, que são as palavras. E a gente sugere que todos nós nos tornemos terrenos bons, ou seja, que são terrenos bons, terrenos onde as sementes sejam plantadas e deem fruto. E hoje é o último dia. Então, ao longo do ano, foram jogadas essas sementes, né? Ano que vem, teremos mais e mais, e todo ano vamos fazer o nosso trabalho aqui de plantar, de jogar essas sementes. E esse evangelho, ele nos traz o último testemunho de João, né, João Batista, muito interessante, que é o início de um conflito, uma coisa bastante comum aqui nos seres humanos, como se não bastasse a gente ter que lidar com as nossas próprias falhas, com os nossos próprios conflitos, a gente tem que lidar com as falhas dos outros. Ou seja, aqui João Batista tem que lidar com os seus discípulos, instigando ele a ficar de mal com Jesus, porque Jesus estão seguindo Jesus, então olha lá, olha quem é ele, ou seja, estão jogando o ciúme, criando raiva em cima de João Batista, para ver que se João Batista fica com raiva de Jesus, faz alguma coisa, ou seja, além de João fazer tudo que ele já fazia, vai ter que lidar com esse sentimento dos outros. Isso acontece com a gente também, né? João Batista, logicamente, super evoluído, humildemente e com humildade e sabedoria, explica para eles que cada um tem a sua missão, que cada um tem a sua posição na vida e não se importa com aquilo. Mas nós, muitas vezes, caímos nessas ciladas. Nós, muitas vezes, embarcamos nesse redemoinho aqui da vida, né? E aí, ao invés de lidarmos somente com as nossas questões, ainda somos atentados e a ter que lidar com o orgulho alheio, com a raiva alheia, com a inveja alheia, né? Ou seja, dá muito trabalho. Evoluir dá trabalho, bastante trabalho, né? Então, a mensagem desse evangelho é para a gente prestar atenção que, graças a Deus, a gente não precisa do outro para evoluir. A gente não precisa do perdão que o outro não dá ao próximo para que a gente possa perdoar o próximo. A gente não precisa do amor que o outro não dá ao próximo para que a gente possa amar ao próximo. A gente não precisa que o outro não faça o que tem que fazer para que a gente faça o que tem que fazer. A gente pode perfeitamente fazer tudo que a gente tem que fazer para evoluir sem precisar que alguém faça. Graças a Deus, né? Imagina se a gente precisasse
das outras pessoas para que a gente pudesse evoluir? Ainda bem que não. Então a gente pode perfeitamente amar ao próximo, a gente ama a nós mesmos, sem que ninguém faça isso por nós. A gente pode perdoar o próximo sem que ninguém perdoe a gente. E aí a gente vai subindo o nosso degrau por nossa conta e nosso risco. A gente pode perfeitamente conversar com a gente mesmo, olhar para o nosso Cristo interno, alimentar o nosso Cristo interno e saber perfeitamente que Deus dá a cada um de nós tudo que a gente precisa. Porque o livre-arbítrio, ele vai estar em todas as nossas ações. Do momento que a gente acorda ao momento que a gente dorme, todas as decisões que a gente toma, seja elas em pensamento e em atos, somos nós que tomamos. Se a gente decide pensar daquela forma, se a gente decide reagir daquela forma, somos nós que decidimos. E é isso que vai definir aonde que a gente vai estar na escala evolutiva. E isso acaba sendo assim uma forma de amenizar, né? Deveria trazer uma tranquilidade para a gente, porque cabe só a gente, cabe só a nós, é elevar o pensamento, é fazer uma conexão boa, é pedir ajuda, é estar sempre com o pensamento elevado e é, de fato, pedir perdão por quando a gente falhar. Porque a gente falha, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações justamente porque fazemos parte de uma humanidade que é cheia de falhas. Então, perceber e melhorar faz parte da nossa evolução. Então, é isso. É participar, prestar atenção, autoavaliar, se conectar e estar sempre tentando melhorar, mas de uma forma olhando para dentro de si, de uma forma assim crítica, né? Da mesma forma que a gente olha para o outro, a gente olha para si próprio, porque a gente tem um olhar crítico para o nosso próximo. Então a gente tem que pegar esse olhar crítico que a gente tem para o nosso próximo e olhar para si próprio. Fica fácil, entendeu? Então é praticar e praticar. Porque, como eu já falei aqui outras vezes, e a gente vai sempre repetir, Deus não exige perfeição. Deus exige esforço. Então, quando a gente se esforça, a espiritualidade está vendo. Quando existe esforço real de que a gente quer melhorar. Tá bom? Vamos pedir, então, forças para o nosso passe. Pedimos à corrente franciscana e a todos os orixás que limpe nosso campo vibratório e nos harmonize, que nos prepare para o passe. Esse passe que é luz e energia. Esse passe que cura, que equilibra e que transforma as energias. Desde que para isso coloquemos à disposição em conexão com a espiritualidade. Senhor, dá-nos forças para o passe. Fazer com que de nossas mãos saiam os fluidos que curam, que tranquilizam, que equilibram e que afastam os maus espíritos. Senhor, faz de nós instrumentos da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém.